Ok. Então é o seguinte, ó. Continuando aqui. Essa instrução aqui de estrutura de repetição, chamada enquanto, tá? O enquanto ele é o seguinte, ele é idêntica às outras estruturas de repetição, tá? Idêntica ao do while, ao do until, tá certo? Mas normalmente vai ser a estrutura que vocês mais vão utilizar quando precisarem de uma estrutura de repetição, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, a estrutura while. Esse while, como vocês podem observar, não tem loop no final. Ele tem while end, ou seja, fecha while, tá? While fim. Mas a estrutura é a mesma, ou seja, ele verifica se x é diferente de 11. Então ele executa a atuação, incrementa, vai para o laço e testa novamente. E isso ele vai fazendo até a condição ser verdadeira, né? F5, ó, contou até 10. Tá certo? Então o while ele tem essa estrutura aqui, tá? Então, basicamente você tem dois tipos de estrutura que você vai usar muito. É o while, aquela que você tem que controlar o contador, que é essa aqui, ó. Você vai controlar o contador. E a outra que você não tem que se preocupar com o contador, que é o que a gente vai ver agora. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Sublaço 06, tá? Esse aqui é o for. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona o for. E o for, ele é o seguinte, ele muda um pouquinho. Então a gente vai construir a rotina, tá ok? O for vai funcionar da seguinte forma. Eu preciso declarar o contador, que aqui eu vou chamar de i. Vou dizer que ele é igual a long. Vou utilizar uma instrução chamada para, que ela vai funcionar como se fosse assim, de x até z, ou seja, de algum ponto até outro ponto, tá? É o que a gente chama da instrução for. Então, como é que a instrução funciona? Sempre você tem que ter declarado o valor, o teu contador, tá? Sempre você declara o teu contador fora. Então, eu vou montar para i, que começa de 1 e vai até 10. Essa é a estrutura do for. Então, ó. Hã? Não, pronto. Já tá... Mas é bom mandar um e-mail porque é bom para ficar registrado. Eu queria que o pessoal do Dias avaliasse. Retomando aqui, ó. Voltando aqui à explicação do for. Então, o for obrigatoriamente tem que ser da seguinte forma. Você vai colocar a instrução for. Você vai dizer aqui quem é o contador. Então, de i, que vai de 1 até 10. Aí aqui dentro você vai dizer o que ele vai fazer. Então, no caso, ele vai simplesmente mostrar para mim resultado. E no final eu vou ter o next, que é o próximo, né? Próximo. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui?
vai ser bem parecido com a estrutura de repetição que a gente já viu. Então ele vai lá. I é igual a 10? É não. Então faz. I é igual a... Não tem contador, não? Tem contador. Só que o que é que vai acontecer? O contador fica por responsabilidade da instrução. O for. Ele que vai controlar. Porque ele já sabe qual é o valor mínimo, onde começa, e ele sabe onde é que termina. Então ele mesmo faz o controle de incremento. Eu não tenho que me preocupar com isso. É a grande vantagem do for. Então na hora que eu der um F5, ó, ele gera todo mundo aqui para mim. O incremento dele é só de 1. Não. Aí são as outras formas de você montar um for. Tá certo? A forma padrão ele incrementa 1 em 1. Tá? Mas vamos lá. Copia o laço 6 aqui. Vamos fazer o laço 7. E vou aumentar aqui a minha escala aqui para 100, tá? De 1 a 100. Eu vou executar a primeira vez e vocês veem que ele contou de 1 a 100, ó. Beleza? Contou de 1 a 100. Só que eu quero fazer o seguinte agora, ó. Step 2. Step 2 significa dizer que ele vai contar agora de 2 em 2. Então, quando eu der um F5, ó, 1, 3, 5, 7, 9, e assim vai, ó. Eu poderia contar de 3 em 3, 4 em 4, ou seja, do jeito que você quiser. Tá certo? Baseado nisso, ó, vamos copiar aqui o laço 7. Chama aí de laço 8. E vamos fazer isso aqui, ó. Vou fazer pequeno só para... Olha o que foi que eu acabei de fazer. Exatamente. Certo? Então, ó, se eu quiser que ele faça uma contagem decremental, ou seja, ele vai, em vez de ir incorporando, ele vai diminuindo, então eu posso fazer uma contagem de trás para frente. Para fazer isso, eu tenho que utilizar o passo menos 1. Poderia ser voltando de 2 em 2, 3 em 3, ok? Ele poderia fazer isso aqui. Beleza? No princípio, as estruturas de repetição que mais vocês vão utilizar são estruturas do tipo for e do tipo while, tá? As outras estruturas de laço, o until e o do until e do while, vocês vão utilizar, mas vocês vão identificar a melhor situação para encaixar eles, certo? Então eles não têm necessariamente aí uma regra, né, onde encaixar ele, qual é a melhor estrutura para encaixar ele. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Sim. Só não seria como usar. Pronto. A principal utilização delas é quando você vai trabalhar com dados, que não estamos mexendo com dados ainda, tá? Mas é a principal utilização. Então, quando a gente chegar em dados, quando for fazer a manipulação desses dados, a gente vai trabalhar bastante com isso aqui. Tá certo?